Primeiro livro de Samuel, capítulo de número primeiro, e eu quero falar a respeito dessa perseverança. E quando nós tratamos de perseverança, principalmente aí em oração, nada melhor do que falar de Ana, tá bom? Que é um grande exemplo, é um texto bastante conhecido de cada um de nós. Então eu vou ler aqui no verso de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quero me deter nesse momento aqui da mensagem para destacar com vocês o sofrimento dessa mulher. Por isso eu li o verso de número 8. Você vai notar que era uma mulher que constantemente chorava, estava aí sem comer, estava mal o coração, ou seja, a amargura realmente da alma, a angústia, a tristeza, e que ela tinha um foco, ela tinha um desejo que, embora tivesse outras coisas excelentes ao seu redor, ela não conseguia notar aquilo que existia também ali junto dela. Isso aqui é uma situação complicada, irmãos, porque é o primeiro momento da vida desta mulher chamada Ana. Então vejo que vivia uma vida de angústia, uma vida de dor, embora toda esses pesares da vida dela, que até impedia de que enxergasse as coisas outras mais excelentes. E aqui eu deixo uma primeira aplicação do texto para nós. Tome cuidado com isto, foque, busque, deseje, mas cuidado para não fechar os olhos para as outras coisas que estão acontecendo ao seu redor, tá bom? Porque existem momentos na nossa vida que são momentos de propósito de Deus. Então esta mulher não sabia. Na ocasião, ela não sabia. Nós falamos agora porque nós já vimos o cumprimento de tudo, nós já lemos e sabemos qual que era o projeto de Deus nesta ocasião com Ana. Então, era Deus quem havia fechado a sua madre. E isso está no verso de número 16, no verso 6 desse capítulo 1. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ora, mas o Senhor havia cerrado, e no momento oportuno o Senhor lhe daria, sim, o filho, porque isso estava no propósito de Deus. Então Deus, ele tem as coisas todas marcadas para um tempo oportuno, um tempo determinado. Então tome cuidado para que, seguindo esse processo de Deus na sua vida, você deixe de observar, deixe de usufruir das outras coisas que estão ao seu redor, porque essa é a atitude humana, a tendência humana. Por que Deus deixou isso aqui? Para que nós venhamos aprender, gente. Ficou na Bíblia, é para nós extrairmos a lição disso aqui e enxergarmos que Deus está no controle, tá bom? Deus está agindo. Embora o Senhor estivesse calado, isso não queria dizer que Deus não estava trabalhando. E nós temos ouvido isto. Embora não haja sinal nenhum na nossa vida de que o Senhor vá realizar alguma coisa, todavia o Senhor está agindo sim.
Deus está trabalhando, não precisa ser à minha vista, eu não preciso notar, não preciso perceber, eu não preciso ouvir Deus falar comigo, que vai realizar daqui, dando-me tempo. Olha, eu vou fazer, fique tranquilo aí, que eu vou fazer daqui a 3 anos, marque aí, 3 anos. Deus não trabalha dessa forma. O Senhor, ele tem o controle e ele espera de nós fé. O que é essa fé? Esse firme fundamento nas coisas que se esperam e a prova das coisas que os olhos não veem. Então, pela fé, nós tomamos posse. E como que essa fé vem? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor, na Bíblia Sagrada, deixou registrado várias situações de pessoas com as quais ele tinha propósito. E a Bíblia, ela não esconde a parte negativa também dessas pessoas. Por quê? Há também esse propósito de ensinamento para nós, para que nós venhamos sofrer menos. Deus não quer que nós vivamos uma vida de sofrimento aqui dessa forma. De jeito nenhum. Então basta, como Jesus disse em Mateus 6, basta a cada dia o seu mal. Vamos viver o que nós temos para viver hoje. Vai ter as tribulações, vai ter as dificuldades de hoje. Vamos viver isso hoje. Agora, ficar sofrendo pelo o dia que se passou, pelo ano que passou, e lamentando o que não fez ou deixou de fazer, ou então ficar pensando no mês de fevereiro, no mês de março. Eu contraí tanta dívida, como é que eu vou pagar agora? E vai ficar nessa angústia constante aí? De jeito nenhum, preste atenção nisso aí. Então, a Ana, ela estava tão focada aqui em ter a sua peleja com a outra que ali estava desafiando e angustiando e provocando, e isso deixava ela muito ruim, deixava ela muito mal, e ela não conseguia enxergar o propósito de Deus na vida dela. Pois é, irmãos, são situações que estão ao nosso redor que ofuscam a nossa visão espiritual. E isso aqui está nos alertando. Não vamos permitir isto. Olhe para as adversidades e veja, há um propósito de Deus. Vai te levar à oração, sim, vai te levar à oração. Mas não deixe de ver as coisas outras que têm acontecido, as coisas excelentes da caminhada, da jornada, tá bom? Então, Ana estava ali naquela angústia, e olha o sofrimento intenso do versículo 8. Essa mulher, ela suporta tudo isso como? Ora, suportou isso por causa do propósito de Deus que tinha na vida dela. Porque se Deus não tivesse um propósito com esta mulher, ela não teria suportado isso aqui não. Ela não teria ido para a depressão. E é isso que vai acontecer com a pessoa que não tem propósito de Deus na vida. Cuidado. Então vamos lá. Então Ana, ao ouvir o marido falar o que falou para ela, do verso 8 que nós lemos, se levantou depois que comeram e beberam e foi orar. E ela foi então se colocar diante do Senhor, como está no verso 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É o melhor lugar para se derramar. É o melhor lugar para, olha, irmãos, pegar tudo que está preso, tudo que está angustiando, é a presença de Deus. Nós não podemos ficar sem isso aqui, sem o momento da oração, sem o momento da consagração, seja ela na igreja, seja ela no quarto de porta fechada, seja até o momento aí separado em um lugar, quem sabe um campo, um monte, não sei, mas um lugar que você possa passar na presença de Deus, que você possa se derramar diante de Deus, não é ficar focado no problema,
não vai resolver. Não é ficar lamentando o problema, não é ficar lamentando a respeito das coisas que estão te afligindo, não vai resolver o problema. O que é que resolve? É a presença de Deus, é eu me dirigir à casa do Senhor, e isso depende de quem? Ora, isso depende de você, é você que vai determinar agora se você vai continuar na vida miserável. Tem gente que gosta tanto de problema, que só atrai problemas. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que sai de um problema e entra em outro. Ele não consegue se desvencilhar de problema, de dificuldade, de aflição, de angústia. Por que que isso acontece? Ora, vá buscar a presença de Deus, vá se dedicar mais à oração, à consagração e a conversar com Deus a respeito disso que está acontecendo. Porque pode ser que seja ali um agir de Deus, um propósito de Deus e te conduzindo a algo mais excelente, e você vai entender e deixar de sofrer tanto. Por isso, você vai entender que aquilo é um momento, aquilo vai passar. Isto vai terminar. Então foca lá no objetivo, foca lá na bênção. E aí você vai sofrer menos. Não é que não vai sofrer menos. Não vai ficar aí oprimido. Agora, se não existe também, o Senhor vai esclarecer, se não existe um propósito de Deus nisso, essas dificuldades, essas coisas estão sendo atraídas por você, lança fora, acabe com isto. Como que foi? Agora, os irmãos me perdoem, né? Mas é inevitável a gente não fazer menção de tempo que se passou como 2023, da forma que passamos, e agora o novo ano que nós estamos, será que vai ser igual? Será que nós vamos viver a mesma coisa do que vivemos no ano que se passou? Não, tem que ser coisa diferente, coisa nova, nem que seja um problema diferente, mas que seja diferente, né, do que foi o que se passou. Agora a Ana, ela vai então para a presença de Deus e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela faz fazer um voto com Deus naquele momento. Perceba que tudo isso aqui está ligadinho com aquilo que Deus ele estava desenhando. Por quê? Porque era uma época em que a religião estava decaída. Ali o sacerdócio já havia falido. E Deus precisava de um renovo espiritual para o seu povo. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, só davam mau testemunho. E Deus ia mudar aquela história. E onde que estava o projeto de Deus? O projeto de Deus estava com Ana. Repito, Ana não sabia, mas o projeto de Deus estava na vida dela. Deus tem projeto na tua vida. Deus tem algo excelente para realizar na tua vida. Então, vamos tomar propósito primeiro de oração, porque a oração ela vai ser benéfica, tanto de um jeito quanto de outro. Como assim, pastor? De um jeito ou de outro? Se os problemas sou eu que estou atraindo, a oração vai me ajudar a rechaçar, jogar isso fora. Mas se o problema em que eu estou e o contexto em que vivo é um propósito de Deus para algo melhor, a oração também vai me ajudar, pois vai renovar a minha fé e eu passarei a confiar mais no Senhor. Então a oração, o propósito diante do Senhor é excelente. E quando Ana faz esse voto com Deus, do filho que nasceria, estava no projeto de Deus. Era exatamente o que Deus ele estava fazendo na vida daquela mulher. Então veja que há agora um alinhamento entre a pessoa que Deus vai usar e o próprio Deus, o próprio céu, o reino espiritual. Existe um alinhamento agora entre as duas coisas e o milagre vai acontecer. Exatamente agora o milagre vai acontecer, porque por meio da oração, por meio da busca da face do Senhor, as coisas foram alinhadas. Entraram juntas no propósito, tanto Ana quanto agora o projeto de Deus se alinharam, e naquela angústia, Eli, que não estava entendendo, pois Eli não estava alinhado com aquilo, ele não compreendia, vai repreendê-la.
e dizendo que ela deveria afastar então o vinho da sua boca, mas ela vai então dizer que ela não estava embriagada. Não, verso 15: Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito. Ela não esconde isso. Olha só, olha o sofrimento dessa mulher. Não tem bebido nem vinho, nem bebida forte. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. E naquela ocasião, então, Eli, o sacerdote, vai dizer: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. O que fez, irmãos, a angústia sair? Primeiro, a oração. Segundo, firmar propósito com Deus. E agora o propósito ficou para ser cumprido, né? Então, oração perseverante, sempre a presença de Deus. Não se deixe vencer pelo mal, vá à presença de Deus, busque a Deus, clame ao Senhor, conte para Ele os seus problemas, lance sobre Ele todas as suas aflições, pois Ele tem cuidado de nós. Vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Não vá se humilhar diante de problemas, não vá se entregar às dificuldades, vá à presença de Deus, se entregue cada vez mais a Deus. Tem gente que fica se entregando aos problemas, se entregue a Deus. E aqui tem resposta. Quando veio da parte do homem de Deus uma palavra, agora a angústia sai, a tristeza vai embora, todo aquele pesar. Diz o texto que o seu coração já não era mais triste, o seu semblante muda, a fisionomia da mulher já não é mais, ela não alcançou ainda, mas já tem uma palavra de Deus. E é isso exatamente. Nós precisamos desta palavra de Deus, pois esta palavra, ela vai limpar, esta palavra, ela vai trazer mudança, transformação. Não é a palavra, não é o conselho do amigo, não é o conselho da amiga, não é o conselho do pastor somente, mas nós precisamos de uma palavra poderosa de Deus, que venha realmente alcançar a nossa alma e trazer mudança e transformação para nós. E neste momento, então, Ana alcançou isto, foi embora. E então, no próximo ano, ela já tem aí a resposta da oração. Alcançou o filho e fica com o filho até que se desmamasse e depois retorna para aquele lugar para cumprir o seu voto, para cumprir propósito com Deus. Tá bom? Seja perseverante, ore, busque a face do Senhor. Se fizeres um voto a Deus, cumpra. Não quebre princípio, não quebre princípio. Não vá se empolgar nessas orações de virada de ano, dizer que vai fazer e depois falhar com Deus. Depois passa o ano inteiro debaixo de provação, de dificuldade, de luta e fica culpando quem? Vai culpar quem? Então ninguém ao redor é culpado de nada. Nós temos que ter autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade de tanto de que o problema, se eu causei, eu assumo, mas também tenho aí graça de Deus para mudar o quadro, para mudar a situação. Eu tenho condição para isso, pois Deus está comigo.